Eu queria saber Tá. qual exatamente as propostas do evento e quais seriam as pautas prioritárias para esse ano. Vamos lá. Bom, a COP é uma reunião que acontece todo ano, na verdade, né? Há 21 anos. Essa é a primeira. É de negociações buscando acordos e, enfim, compromissos relacionados a mudanças climáticas, né? A COP desse ano tem uma expectativa alta com relação a ela, que a teoria dela vai sair um acordo assinado por todos os países membros, são 196 países, com compromissos concretos de quanto eles vão reduzir as emissões de carbono até 2030. Isso nunca aconteceu em nenhum momento até hoje, assim, teve Kyoto, o protocolo de Kyoto, que existiu, que foi bem famoso, que comprometeu alguns países desenvolvidos com um número específico de redução de emissões de carbono. Dessa vez, todos os países do mundo, em teoria, vão assinar um compromisso muito concreto de quanto vão reduzir as emissões de carbono, que são a causa das mudanças climáticas, até 2030. Então, por isso que é vista como uma COP muito importante, uma COP onde vai ter um acordo muito fundamental para lidar com o problema. E é isso. Então, o ponto-chave desse ano é isso, qual é o número ali de emissões que vai ser reduzido em cada país. O Brasil, por exemplo, tem um grande número de emissões que vem de florestas, enquanto em outros países florestas é pequeno, mas a energia é muito grande, e cada país vai adaptar nacionalmente o quanto vai vir de cada setor e etc. Mas é mais ou menos isso. Se foi claro, se quiser um pouco mais de explicação, eu posso dar. Só uma dúvida, porque como você falou, você citou o protocolo de Kyoto e já houve outras tentativas de se chegar a acordos nesse sentido, assim, de que a gente tem países e economias mais sustentáveis. Você vê uma diferença em relação à predisposição dos países, dessa vez, de fato aplicarem mudanças em suas economias? Bom, a última grande tentativa assim, de um acordão internacional mesmo global foi na COP15, há 6 anos atrás, em Copenhague, que terminou num fracasso, né? Que era pela crise financeira, foi um momento difícil e dessa vez, enfim, não houve um acordo significativo saindo de lá. Dessa vez o clima está bem diferente, né? Você vê, primeiro, ninguém quer repetir o fracasso da COP15. Né? A COP15 pegou muito mal para muitos governos. Segundo, você vê uma situação onde assim, já tem uma China, que é uma grande potência, investindo muito em energias renováveis. Você tem Estados Unidos, nesse momento, que já está saindo da crise e vendo esse potencial também renovável, e com o Obama, que já está há bastante tempo no governo, com um lastro grande na construção de um legado climático. Você tem o Papa fazendo uma encíclica papal falando sobre esse assunto. Né? Então, assim, boa parte dos grandes players estão indicando que tem interesse sim em fazer um acordo e assinar. O momento está bem mais adequado para isso nesse ano. A chance de não sair um acordo é muito pequena. Agora, a chance de sair um acordo que cobre tudo que a gente precisa também é pequena. Então deve ser um acordo que não chega a compromissos que resolvem totalmente a questão climática. Mas ainda assim é um grande passo desse grande compromisso por parte dos países que nos põe numa boa direção. Você citou alguns dos grandes países ou das grandes figuras relacionadas a essas mudanças. Você falou dos Estados Unidos, falou do Papa. Mas qual seria o papel de países, os chamados subdesenvolvidos, nesse acordo e em que medida a postura deles se diferencia dos países centrais? Então, dá para a gente colocar três grupos de países, né, basicamente. Você tem os países desenvolvidos e tem os em desenvolvimento. Né? Dos em desenvolvimento, você tem ali um grupo que são os emergentes. Que é onde você tem Brasil, México, China, são países que são potências econômicas, que já são grandes economias e que têm um potencial de crescimento relativamente grande nos próximos anos. O papel desses emergentes é talvez bem crucial, né, nessa COP desse ano, porque eles são países que já emitem bastante gás de efeito estufa, então eles não podem se colocar naquela posição de eu sou uma pequena ilha, eu sou um país muito pobre. Eles já têm uma economia grande o suficiente e um volume de emissões grande o suficiente que coloca uma responsabilidade na mão deles. Então eles são países bem importantes para garantir um acordo justo, né? Se eles forem uma posição, eu não vou ceder nada, não vou fazer nada pelo planeta, a chance dos países desenvolvidos falar,
cara, então eu também não vou fazer nada porque você, né, não tô de brincadeira, é grande. Mas ao mesmo tempo eles também têm um papel de ajudar a demandar recursos e apoio para os países mais pobres, que ainda precisam desse apoio, que ainda precisam de um apoio internacional para conseguir chegar lá. Então eu diria que esses países emergentes são peças-chave no acordo do Brasil, inclusive, né? O Brasil sendo um deles. Bom, em relação ao problema climático em si, quais você diria que são os impactos visíveis atuais do aquecimento global? E de que forma, sobretudo atualmente, a atuação humana tem sido relevante nesse sentido? Bom, já está mais que comprovado pela ciência que atividades humanas são as responsáveis pelo aquecimento global, né? As emissões de gases de efeito estufa por seres humanos são responsáveis pelo aquecimento global. Já tem inúmeros estudos científicos, uma esmagadora maioria dos estudos científicos comprova isso. As consequências desses... Então, e essas emissões de gases de efeito estufa vêm de várias frentes, né? As principais são energia, que no mundo é disparada mais relevante, que é a queima de combustíveis tipo gasolina, carvão, esse tipo de coisa. Ou seja para transporte, seja para fazer eletricidade, enfim, os vários usos diferentes de energia. Outra fonte importante é a agricultura. Então, a produção de gado, em especial de carne, emite muito gás de efeito estufa. E uma outra fonte importante é florestas, principalmente desmatamento de florestas. Essas são as 3 maiores fontes. Cada país, aí é isso, em cada país uma é mais importante que a outra, aí vai da realidade nacional. As consequências também variam de lugar para lugar. Oi, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Desculpa. Quer falar alguma coisa? Eu complemento depois, pode continuar. As consequências também variam de lugar para lugar. Então, no Brasil, por exemplo, a principal consequência das mudanças climáticas vai ser que a gente vai ter secas mais longas e mais intensas. Então, você vê essa realidade da crise hídrica de São Paulo, por exemplo, agora. É muito difícil você dizer ainda, essa crise é 100% por causa das mudanças climáticas. Isso é muito difícil dizer, porque fenômenos naturais são vários fatores que influenciam. Agora, certamente existe um pezinho, pelo menos, de mudança climática aí, e é um óbvio que será a mudança climática quando vier com mais força ainda, né? Se a gente não lidar com o problema, a gente vai ter secas mais longas e mais intensas no Brasil. Tem outros lugares, lá no Ártico, por exemplo, que você tem o derretimento de geleiras, né? No mundo como um todo, você vai ter uma elevação do nível do mar, porque além de derreter geleira, a água mais quente, o mundo mais quente vai com que a água se expanda. É uma questão de física. A água vai ocupar mais espaço, vai subir o nível do mar, e tem alguns lugares, tem algumas ilhas que vão desaparecer por causa disso. Tem outros lugares, tipo Londres, que fica ali perto, que vai ter problemas sérios de infraestrutura, porque vai subir o nível do mar e vai destruir uma parte da cidade se não tiver como proteger. E assim por diante. Tem consequências de saúde. Então, a dengue, por exemplo, e a malária, a área de dengue e a área de malária, com o mundo mais quente, vai se expandir. Vai ter mais lugares no mundo onde vai ter dengue e malária, porque tem um custo direto de saúde para a população. Produção de alimentos vai ser mais difícil. Então, em vários lugares, por exemplo, aqui no Nordeste brasileiro, se não me engano, no Ceará, eu acho que é o Ceará, que vai perder 80% da área agricultável se o mundo aquecer mais do que 4 graus. Se não me engano, isso eu não tenho certeza, mas é uma coisa assim, de cabeça. Então, são impactos os mais diversos, né? Você falou do que isso causaria, por exemplo, em alguns dos aspectos da nossa realidade brasileira, regional. Mas no caso, por exemplo, da agricultura, da produção de alimentos, a gente meio que entra num conflito, porque o nosso país é grande, a economia do nosso país em grande medida depende da agricultura. Só que e a agricultura é algo que influencia nessas mudanças climáticas. Então, como a gente concilia uma economia que se mantém ativa mas que não agrida o meio ambiente, no caso da nossa realidade regional? Bom, no Brasil, como eu te falei, eu vou pegar 2 exemplos específicos, tá? No Brasil, uma das principais fontes de emissão é desmatamento. E já está mais que provado que a gente consegue dobrar, e tem estudos científicos que mostram isso, a gente consegue dobrar a capacidade de produção agrícola do Brasil sem derrubar mais nenhuma árvore. Só usando tecnologias melhores, só intensificando a produção. Na área que já está desmatada, você produzir melhor. Então, assim, energia.
energia, os benefícios de energias renováveis, né, de você usar uma energia solar, uma energia eólica, também no longo prazo o custo é mais barato do que fica mais barato do que você tem investimento inicial, mas fica mais barato no longo prazo você investir nesse tipo de energia. Ou seja, não existe, na verdade, essa oposição entre ou eu produzo ou eu sou sustentável. Na grande maioria dos casos, isso não é uma oposição, você consegue chegar nas duas coisas ao mesmo tempo já. Para além disso, mesmo em alguns casos onde isso ainda não é possível, o custo da mudança climática no longo prazo, o impacto que ela vai trazer, o custo econômico é maior do que o de você abrir mão de algumas coisas agora para garantir que ela não aconteça. Então, já tem também vários estudos para o Brasil e para o mundo que o custo dela é muito mais alto do que de você sofrer o impacto dela, é muito mais alto do que o de você lidar com ela agora. Ok. Então, em relação especificamente à atuação do Greenpeace, nesses últimos tempos e também agora em relação à COP também, eventos desse tipo, qual tem sido a atuação principal de vocês e de que modo ONGs como o Greenpeace pressionam em eventos como esse na tomada de decisões como as que serão tomadas na COP21? Bom, o Greenpeace tem uma campanha de clima e energia que tem várias frentes de trabalho, né? Hoje a gente atua na questão de energias renováveis, com um foco bem grande em energia solar no atual momento, que é a que tem mais, que está no momento, a energia eólica já está bem no Brasil, já nos últimos anos ela cresceu bastante, ela está competitiva já, se sai para um leilão de energia, por exemplo, ela já compete com outras fontes como carvão, como hidrelétrica, etc. Ela tem um preço competitivo. Agora a gente está num esforço para tornar a energia solar também competitiva, né? Ela tem um potencial nos próximos anos de energia solar se tornar também competitiva com relação a outras fontes e poder correr sozinha. Esse é o nosso foco agora em energia. A gente tem uma frente de trabalho em transportes. As emissões que vêm de transportes, de consumo de combustível no Brasil, são as que mais crescem hoje. De todos os setores que emitem, o que mais cresce é transportes. Então a gente está trabalhando para políticas de mobilidade em especial, que incentivem o uso do carro e que incentivem o uso de transportes públicos, de bicicleta, outras formas de uso de energia. A gente tem uma campanha de desmatamento zero no Greenpeace, que é justamente o que eu te falei, de parar com o desmatamento totalmente no país. Esse é o nosso objetivo. Tem tudo a ver com mudanças climáticas. E a gente está começando um trabalho com agricultura, só que ainda está muito incipiente, não dá para dizer que a gente tem ele ainda. Então a gente ataca no Greenpeace em várias frentes diferentes. E uma coisa importante, assim, que foi muito clara recentemente sobre clima, as conferências internacionais, tipo da ONU, são importantes, elas têm seu papel. Mas a transformação acontece na esfera nacional. Né? Assim, na verdade, o seu país só vai se comprometer com uma coisa audaciosa lá se houver uma pressão interna para isso. E ele só vai implementar o que vier de lá também na vida real, no dia a dia das políticas nacionais. Então, mais importante do que você estar presente em conferências internacionais, conseguir um bom acordo lá, é você ter uma pressão e um trabalho na esfera nacional, na esfera local, para a implementação mesmo de medidas. E é isso que a gente está focando cada vez mais aqui no Greenpeace, né? Transformar cada um dos países, o Brasil, os Estados Unidos, a China, enfim, a gente está em vários países com esse foco nacional bem grande. Pensando então nessa importância da mudança interna, da mudança dentro do plano nacional, houve um tempo e hoje em dia tem se falado muito numa postura, num modo de vida sustentável. Você acha que a população brasileira tem mudado nesse sentido e que a gente já tem, pelo menos aos poucos, em âmbito micro, a gente já tem adotado posturas um pouco mais eficientes? Sim, frequentemente tem pesquisa sobre isso, né, de quantas pessoas têm a preocupação de comprar produtos mais sustentáveis, por exemplo, de adotar, de viver de bicicleta no carro. Enfim, tem diversos indicadores que mostram, não só no Brasil, mas em diversos países, que a população está ficando progressivamente mais consciente. Novas gerações já estudam isso no colégio, coisas que nossos pais, avós não tinham, então conteúdos que a gente já tem na escola, enfim, existe esse movimento sem dúvida crescente. Agora, a questão para a urgência do desafio climático que a gente tem, só a mudança de consciência não será rápida o suficiente.
A gente precisa, na paralela, isso é fundamental que aconteça, mas na paralela tem que ter políticas públicas que vão acelerar esse processo, né? O governo tem uma capacidade de fazer mudanças em larga escala, seja com iniciativas próprias, seja por meio de impostos, multas, enfim, para coibir atores privados que não são sustentáveis, etc. A gente tem que ter uma combinação de cidadãos mais sustentáveis, mas também com o governo, com políticas públicas de larga escala para gerar resultado mais rápido.